Olá, eu sou Inácio Santos e este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje, já na nossa playlist X-Men Sagas, hoje com a Saga da Ilha Muir, né? É uma saga que foi pedida pelos inscritos do nosso canal, está inclusive no top 10 de um dos inscritos do nosso canal, ele colocou seu top 10 todo nos comentários, o que foi muito legal, eu estimulo todos que façam isso, fica muito bom para a gente saber o que vocês querem ver, quais são suas preferências, nos guia bastante os comentários de vocês, tanto no canal, quanto na nossa página, quanto os comentários nas publicações do nosso Instagram, a saber as preferências dos inscritos do Fator X. Peço que vocês continuem. A Saga da Ilha Muir saiu no Brasil nas revistas Informatinho da Abril, mas foi encadernada até que recentemente nesse volume aqui, Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, Professor X. Esse encadernado em especial tem uma história extra que nas revistas mensais Informatinho você até encontrava mais separada nas revistas mais antigas, se não me engano em Super Aventuras Marvel, mas que mostra o primeiro confronto do Professor X com o grande vilão dessa revista, o Rei das Sombras. Nós já falamos inclusive desse primeiro confronto aqui no vídeo do Professor X, no vídeo da nossa playlist X-Men Principais Personagens, que contava todo o arco do Professor X. Inclusive nesse vídeo eu já dizia que em algum momento nós teríamos que fazer o vídeo dessa revista aqui. E já falei dessa revista em outro vídeo de outra saga daí do top 10, que é essa daqui. Cadê? E que é a Gênese Mutante, né? Que é muito importante, que é a história que moldou, um conjunto de histórias que moldou os X-Men a partir de 92, 94, que tornou os X-Men super-heróis. Falei disso, inclusive, bastante efusivamente no vídeo Gênese Mutante, porque é a fase dos quadrinhos em que eu comecei a ler X-Men comprando todos os meses. Eu já tinha tido acesso a um ou outro exemplar nas bancas de gibi usado, mas foi exatamente no período que antecede as principais mudanças de Gênese Mutante que eu comecei a comprar todo mês, e eu acompanhei essa mudança em loco, acontecendo mesmo. E tinha a série animada dos X-Men, que eu também vou citar nesse vídeo, e que era uma porta de entrada tremenda, né? E ela chegava contando arcos que ainda não tinham sido adaptados da revista em quadrinhos, adaptando arcos que ainda não tinham sido publicados em português nas revistas em quadrinhos. Então eu via personagens, achava que eles eram exclusivos do desenho, tinham sido criados pelo desenho, depois os encontrava na página da revista e me sentia muito gratificado. Falei bastante disso aqui no vídeo de Gênese Mutante, e vou colocar tanto ele quanto o vídeo do Professor X, o link deles na descrição para você poder assisti-lo se você ainda não viu, para entender melhor essa saga. E antes de entrar na saga propriamente dita, é importante também fazer um parênteses da cronologia de A Saga da Ilha Muir. Também a outra coisa que eu disse no vídeo de Gênese Mutante, disse também no vídeo de Programa de Extermínio, porque na verdade, se a gente for contar, essa saga seria algo mais ou menos assim, tá, gente? Mais ou menos, hein? Não tá certinho, não. Porque tem coisa antes e coisa depois em Gênese Mutante, mas seria assim, Programa de Extermínio, aí mais ou menos o primeiro volume de Gênese Mutante, Professor X e Gênese Mutante volume 2. E eu vou tentar explicar isso de maneira rápida, para que vocês possam inclusive encaixar esse vídeo nos outros vídeos do canal. Então em Gênese Mutante nós vamos ter um primeiro arco, que são várias histórias que começam a preparar os X-Men para a grande transformação pela qual eles vão passar. Esse arco tem várias revistas com histórias solo de personagens ou histórias da equipe, mas em que o personagem se destaca mais. Nós vamos ver a Tempestade sendo reduzida à idade infantil pela babá. Vamos ver Vampira enfrentando a Miss Marvel pelo controle do corpo. Vamos ver Wolverine reunindo o Psylocke, que passou pelo Portal do Destino, e Jubileu, e formando sua equipe de X-Men em Madripoor. Isso vai inclusive ter um arco que mostra a origem da Viúva Negra, um personagem que não é mutante, é bem interessante isso. E esse arco todo que antecede, ele
algumas das suas histórias antecedem inclusive a saga do Portal do Destino, da qual eu já falei aqui, que é uma saga que não foi encadernada. Mas todas elas estão antes de Programa de Extermínio. O primeiro arco de Gênese Mutante é inteiro antes de Programa de Extermínio. Aí Programa de Extermínio acontece, mas não está compilado em Gênese Mutante. E Gênese Mutante prossegue a partir dos eventos de Programa de Extermínio, onde os X-Men foram reunidos novamente. Não só os X-Men que se dispersaram durante a saga do Portal do Destino, mas novos X-Men que surgiram na busca pelos X-Men. Falei disso aqui em um outro vídeo, X-Men, A Queda dos Mutantes. Os X-Men tinham sido dados como mortos. E Forge não se consola com isso. Ele começa a ver evidências de que os X-Men estão vivos. Ele estava presente quando eles morreram, né? Não sabe que o Romulus trouxe de volta. E ele começa a buscá-los. E com a ajuda do Banshee, ele vai ter suas missões na revista solo dos X-Men. Na revista mensal dos X-Men. Suas aventuras também não são solo, né? Que é ele e o Banshee. Nós vamos ver outros membros que orbitam os X-Men. Outros personagens que orbitam os X-Men se tornando membros de uma equipe formada pelos dois ocasionalmente, outra hora estão os dois sozinhos de novo. E isso tudo chega em Programa de Extermínio, onde todo mundo se reúne. Depois, nós temos o primeiro arco de Gênese Mutante, mostrando esses X-Men reunidos em Programa de Extermínio, os X-Men do Forge, com os X-Men que estavam espalhados desde o Portal do Destino, e sua aventura em Shi'ar, que vai repatriá-los ao Professor X, e aí repatriar o Professor X ao planeta Terra. O Professor X vai se juntar aos X-Men e voltar ao planeta Terra com eles. E aí nós vamos ter Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, Professor X, onde está compilada a saga da Ilha Muir, que é o tema do vídeo de hoje. E depois Gênese Mutante continua com seus outros dois arcos, um deles mostrando o primeiro arco da revista X-Men, da revista X-Men Volume 2, mostrando já os X-Men divididos em equipe azul e equipe dourada, e depois o segundo arco que fala inclusive um pouco do passado do Wolverine. Tá? Bom, localizada a saga, temos que falar, apesar de eu já ter falado um pouco, tem que falar especialmente dos antecedentes de a saga da Ilha Muir. De novo, falar um pouco bem do encadernado. É claro que quando você lia na revista mensal, se presumia que você tinha as edições anteriores, né? Então não era necessário isso, mas essa revista tem, depois daquele primeiro encontro do qual eu falei para vocês, depois da compilação do primeiro encontro do Xavier com o Rei das Sombras, um pequeno resumo do que aconteceu nas revistas mutantes que levou os X-Men até esse ponto de Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, Professor X, a saga da Ilha Muir. Então, vou fazer esse resumo aqui de maneira o mais breve possível, mas vou lhes dizer, é um resumo longo. E por quê? Eu já disse isso em várias histórias, em vários vídeos sobre várias histórias. As aventuras dos X-Men e os grandes eventos que reuniam os mutantes, eles não eram, é claro que eles eram comerciais, é claro que eles eram criados para que você comprava só a revista X-Men, que era o título principal, X-Factor talvez não estivesse vendendo tão bem, você ter necessidade de comprar a revista do X-Factor, você ter necessidade de comprar a revista dos Novos Mutantes para entender o que estava acontecendo na sua revista, né? A história, em vez dela ir assim para frente, para o próximo mês, ela ia de lado, nas outras revistas saíam nas outras semanas. Mas eles eram construídos com muito mais cuidado, porque a edição da franquia X era muito bem feita, né? Eu já dei alguns exemplos disso aqui, personagens citando coisas que aconteceram no outro título, ou citando coisas que você se perguntando, coisas que você só vai entender se ler o outro título do lado, mesmo quando os personagens não se encontram. Em alguns crossovers os personagens não se encontram, apesar de ser um crossover como Massacre de Mutantes, o X-Factor está cumprindo sua missão aqui, os X-Men aqui, os Novos Mutantes têm uma historiazinha no pedaço aqui. A Queda dos Mutantes são 3 arcos diferentes, mas ao final nas revistas mensais você vê as consequências dos 3 arcos, então tudo isso era muito bem construído. E para se chegar ao evento que reunia todo mundo, as coisas iam sendo espalhadas em pequenas cenas em cada revista que você comprava todo mês. Então, quando a saga da Ilha Muir chega, ela se passa basicamente em 3 revistas mensais de X-Men, uma quarta se você contar a primeira, que tem toda a primeira após a saga propriamente dita, mas que mostra as consequências dos nossos X-Men já divididos em equipes azul e dourada, né? E 2 do X-Factor. Então,
ela é uma história de cinco edições. Mas para chegar a essas 5 edições teve um longo caminho. Então vamos lá. Os X-Men estavam dados como mortos desde a queda dos mutantes. Forge vai até Elemuir pedir ajuda do Banshee, porque começa a ver as evidências que eu já falei de que os X-Men sobreviveram de alguma maneira, ele não sabe como, ele não sabe que o Romulus ressuscitou. E na Ilha Muir nós já vamos ver algumas coisas um tanto quanto estranhas, né, no comportamento de Moira McTarget, e vamos ter uma cena toda bem insólita, que é a cena que resulta na morte de Sina, da Força Federal, antiga Irmandade Mutantes. Sina é a personagem que tem o poder de ver o futuro, de ver linhas, futuros possíveis e saber que linhas, que coisas mudar para tentar acertar o futuro da maneira que ela quer. É claro que ela nem sempre acerta, haja visto Dias de um Futuro Esquecido, onde ela queria matar o senador Kelly, que era o que geraria o apocalipse mutante, né? Mas, o apocalipse dos sentinelas. Mas, seguindo, ela morre nessa história porque a Ilha Muir é atacada pelos carniceiros de Donald Pierce, o grupo de ciborgues que o X-Men expulsou lá logo depois da queda dos mutantes, quando eles foram dados como mortos, e eles começam, depois de se reunir com o Pierce, a fazer uma verdadeira chacina. Eles começam a atacar todos os grupos de mutantes que eles têm acesso. E, inclusive fica implícito que eles que destruíram a reserva do James Prodster, o irmão do John Prodster, que é da X-Force, falei disso no vídeo da X-Force, que fica achando que foi o Clube do Inferno que fez por retaliação. Ele acha que foi a Rainha Branca que mandou matar a sua reserva indígena, a reserva onde ele viveu, depois que ele deixou de ser um dos satânicos da Rainha Branca. Não foi. A Rainha Branca também foi atacada, as empresas Frost foram atacadas. O Donald Pierce começa a atacar até os mutantes aos quais ele já se associou, depois que ele se junta aos carniceiros, e ele faz um ataque a Ilha Muir, onde vários mutantes vivem sob a proteção de Moira McTarget no centro de pesquisas. A Sina vai morrer durante esse ataque, mas não vai ser morta pelos carniceiros. Vai ser morta por Legião, uma cena um pouco nebulosa para quem está lendo a revista ali, mas o Legião inclusive fala como se não fosse ele mesmo. É claro, estamos falando de um personagem que tem múltiplas personalidades, mas nós vemos que não é nenhuma das personalidades que nós conhecemos. E por quê? Ali já está plantado. O Legião é o elo com o mundo, com o plano astral, onde está o Rei das Sombras, desde que ele foi desincorporado, desde que Charles Xavier, naquele primeiro encontro que eu mostrei aqui, que também está compilado nessa revista, matou o corpo físico do Rei das Sombras, Jamal Farouk. Então, desde que isso aconteceu, Rei das Sombras, a consciência do Rei das Sombras sobreviveu no plano astral e ele já usou outros telepatas para acessar, né, o nosso plano material. Ele fez isso com Karma durante as histórias dos Novos Mutantes e agora está fazendo com Legião e mata a Sina, que pode ver o desfecho de tudo que ele pretende fazer. Depois, nas histórias dos X-Men Polaris, que estava controlada pela Maligna, uma consciência avulsa também, uma consciência sem corpo, que não fica bem claro se ela foi criada pelo Senhor Sinistro ou se ela é uma aliada do Senhor Sinistro, mas que enquanto usou o corpo de Polaris, fez parte dos carrascos de Sinistro, Polaris consegue se libertar dela durante uma história dos X-Men que vai levá-los à Terra Selvagem, ao confronto com Zaladani, que depois vai se tornar uma ameaça ainda maior. E seus poderes vão começar a oscilar depois que ela escapa do controle de Maligna. Então ela também vai até a Ilha Muir. E um ou outro personagem vai até a Ilha Muir sem explicação, sentindo um forte impulso de ir até lá. Um deles é Guido Carosella. Guido é depois o fortão da segunda formação do X-Factor. Guido era segurança de Lila Cheney, uma teleportadora em escala cósmica que orbitava as histórias dos X-Men, mas que era mais frequente nas revistas dos Novos Mutantes e que teve grande importância em Gênese Mutante, inclusive em Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, Professor X. O Guido fala, não, eu fiquei sem a Lila Cheney porque ela sumiu, foi para o espaço com os X-Men, que aconteceu em Gênese Mutante, e não sei por que vim para a Ilha Muir. Ele foi atraído, por quê? Porque o Rei das Sombras, na ausência do Xavier, começa a expandir sua esfera de atuação, começa a atrair mutantes para si. Vampira, também resolvido o confronto que também está em Gênese Mutante, ela ao lado do Magneto contra a Zaladani, a mesma Zaladani que durante o confronto nós vemos que os poderes de Polaris estão oscilando. Inclusive porque Zaladani rouba parte dos poderes de Polaris também, não é só a possessão da Maligna. Então tudo isso vai sendo construído. Então os X-Men vão em Gênese Mutante. Na pessoa da Vampira, na verdade, o Magneto, que ainda estava afastado, mas ainda era um membro da equipe, juntos derrotaram a Zaladani junto com a SHIELD. A Zaladani que roubou os poderes da Polaris, e a Polaris que ficou com os poderes abalados desde então e que foi para
e que foi para a Ilha Muir para se tratar, está lá em Os Aranhas Poderosos da Marvel Professor X, sendo controlada pelo Rei das Sombras. Então vários desses personagens vão vindo. A Tempestade, tornada criança pela Babá, que também a gente também vê nos antecedentes, que é um pouco antes da saga do Portal do Destino, e que tem até uma cena disso aqui em Gênese Mutante. Também, quando ela volta a ser criança e não tem memória e volta a agir como ladra em Cairo, Illinois, nos Estados Unidos, ela também vai encontrar o Rei das Sombras usando o corpo de Jacob Hayes, um agente do FBI, e ele vai tentar capturá-la. Nós vamos ver inclusive na série animada dos X-Men, clássica, que o Rei das Sombras sempre foi muito obcecado, além de derrotar seu inimigo Xavier, pela Tempestade. Inclusive o primeiro encontro dos dois foi quando o Rei das Sombras estava tentando obter o controle sobre ela ainda criança, quando ela era batedora de carteiras no Cairo, no Egito, onde ela acabou ficando órfã e começou a circular pelas ruas. Falei disso aqui no vídeo de origem da Tempestade. Bom, posto isso, nós temos então todo o cenário, todas as peças. Moira McTaggart ficando estranha nas histórias de Forge e Banshee, ele percebendo cada vez mais um distanciamento dela e uma coisa mais bruta e até sexualizada demais, que não era comum para ela, o Banshee, que era seu companheiro que vivia com ela, enquanto ele está com ela, mas depois nas chamadas de vídeo que ele faz enquanto ele e o Forge estão procurando os X-Men. Esse monte de mutantes indo aos poucos para Ilha Muir. Teresa Horror Cassidy, a filha do Banshee, também vai para a Ilha Muir, né? A existência dela foi revelada nas revistas dos X-Men, e ela também vai aparecer na Ilha Muir, porque é filha do Banshee e tudo mais, mas também vai ser controlada pelo Rei das Sombras. A gente viu lá, nessa história aqui, a gente foi apresentado a ele, o Jimmy Madrox, o Homem Múltiplo, nesse arco. Falei dele durante a saga da Fênix Negra, mas falei recentemente em X-Men e Star Trek, porque eu contei um pouco do que foi a primeira aparição do Proteus. A gente conheceu o Jimmy Madrox, o Homem Múltiplo, aqui nesse arco. Ele já vivia na Ilha Muir, continuou vivendo, vai estar também na área de atuação do Rei das Sombras ali, onde ele consegue dominar. Os X-Men, então, egressos do espaço com o Professor X. O Professor X já viu na mente dos X-Men lá, assim que derrotou os Skrulls em Gênese Mutante, no segundo arco de Gênese Mutante, que o Rei das Sombras está voltando e está expandindo a sua dominação, o seu controle sobre os seres humanos na Terra. Inclusive isso pode ser visto aqui na primeira página do que é a saga mesmo, do que não é recordatório nem o primeiro encontro do professor. E isso é bem interessante, porque vejam como o Rei das Sombras se manifesta em nosso plano. O que ele estimula, né? Vou ver se eu consigo pôr a cena da revista de uma maneira que vocês consigam ler. O Rei das Sombras está estimulando as manifestações racistas e xenofóbicas e de cunho de discriminação sexual, inclusive, né? Tem aqui um fora pervertidos, AIDS é castigo de Deus, e tudo isso é parte das ações do Rei das Sombras no nosso plano. E o Professor X identifica tudo isso. E ao voltar para a Terra começa a ter dificuldades, inclusive, de usar seus poderes mentais, porque o Rei das Sombras impregnou a parte do plano astral que está sobre a Terra, impregnou completamente. Primeira tentativa de reconhecimento dos X-Men na Ilha Muir vai fracassar. Os X-Men, nós vamos ver os X-Men um a um sendo nocauteados, derrotados pelos servos do Rei da Sombra. Aqueles mutantes que orbitavam os X-Men foram indo aos poucos parar na Ilha Muir. Menos um. Nós não vemos o que acontece com o Forge, só que o Forge é um dos caras com menos habilidade de combate, né? Menos habilidade de combate que eu digo derivada de seus poderes, porque ele é um militar experiente, lutou na Guerra do Vietnã. E é isso que vai fazer a diferença. Mas quando a primeira história termina, nós vemos todos os X-Men derrotados. Eu lembro que eu lendo a revista mensal nem percebi que o Forge não foi um dos nocauteados, que ele não caiu sob o controle do Rei das Sombras, nem esperava que ele fosse provocar uma reviravolta. E na revista seguinte nós vemos Colossus, que estava perdido desde a saga do Portal do Destino. Foi encontrado pelo X-Factor, mas não se lembrou que era Colossus, apesar de ter uma hora que ele assume a pele de metal e tudo mais. Ele continuou com as suas memórias zeradas do Portal do Destino e não volta a procurar os X-Men. Mas ele é encontrado pelo Rei das Sombras e é enviado pelo Rei das Sombras para matar o Professor X e Steve Hunter, que estão na mansão. O Professor X percebe que perde o contato com os X-Men, e o Rei das Sombras revelar que derrotou todos os X-Men, mas na imagem, de novo, não temos Forge.
O Professor X então vai, depois de perseguido pelo Colossus, conseguir entrar em sua mente e libertá-lo do domínio dos Reis das Sombras. E, ao lado de Colossus e Steve Hunter, sabendo que os X-Men foram derrotados, procurar seus primeiros alunos, o X-Factor. E aí é quando nós vamos para a revista do X-Factor, e o Professor X vai junto ao X-Factor, seus X-Men originais, tentar a segunda incursão na Ilha Muir. É quando nós vamos ver também que o Forge escapou e que sua habilidade inventiva e suas táticas de guerrilha podem mudar o curso da história. Com suas habilidades inventivas, ele cria um disruptor neural que liberta os X-Men do controle do Rei das Sombras, mas tem que ser colocado um a um na cabeça de cada X-Men. E com suas táticas de guerrilha, ele começa a emboscá-los. Então ele embosca Vampira, Wolverine, e junto ao Banshee, ele começa a montar a guerrilha interna. Junto com isso, tem um outro antecedente importante, que nessa parte do arco vai ser revelada, porque Jacob Reis está lá com o Xavier do lado dele, inclusive se gabando, que os poderes de Xavier estão tão limitados pela influência do próprio Rei das Sombras que ele não percebe que o Rei das Sombras está ao seu lado. E aí o Jacob Reis, em determinado momento, eles estão num submarino com fortes bloqueadores psíquicos se aproximando da Ilha Muir, junto com Valerie Cooper, os antecedentes são sobre Valerie Cooper, com o nosso bom e velho Nick Fury, e eles estão indo para a Ilha Muir quando Jacob Reis resolve se revelar e dizer: não, agora eu vou matar você, velho amigo. Agora que os X-Men, ele vê exatamente uma hora que esses X-Men liderados pelo Forge fazem mais um ataque, são derrotados, a Ilha Muir explode e fica parecendo que os X-Men morreram. E nesse momento de derrota, Jacob Reis fala: agora que você já viu isso, você pode morrer. E vai para matar o Xavier. E é nessa hora que nós vamos ser surpreendidos por esse antecedente. Nas revistas mensais dos X-Men, nós vimos que Valerie Cooper sucumbiu ao domínio do Rei das Sombras. E o Rei das Sombras já havia matado Sina, né, usando o corpo de Legião. E aí o Rei das Sombras manda Valerie Cooper matar Mística, porque a Mística pode ter acesso às coisas que Sina já preveu. E Mística tem uma razoável proteção contra a telepatia que já foi citada em várias edições. Então Valerie Cooper chega, aponta uma arma para Mística e diz que vai matá-la, que não tem como impedir, que é o Rei das Sombras que já está obrigando a fazer isso. E a Mística fala, não, Sina previu isso, previu esse momento, e previu até o que aconteceria agora. A Mística está o tempo todo calma, tomando uma taça de vinho. E aí nós temos um quadrinho com o Blan, a arma sendo disparada. Na hora que Jacob Reis ataca o Professor X e diz: agora acaba tudo, meu amigo, meu velho inimigo. Os X-Men estão mortos, agora você pode morrer. Valerie Cooper, sob domínio do Rei das Sombras, dentro do submarino, vira para ele, dá um tiro e explode a cabeça de Jacob Reis, que vale lembrar já estava morto, viu? O Rei das Sombras está tão poderoso que ele está animando um corpo de um agente do FBI já morto. E explode a cabeça do Rei das Sombras, libertando o Professor Xavier e se revelando Mística. E aí nós vamos ver a cena, e vamos ver que Valerie Cooper resistiu com a sua força de vontade, e o Blan que nós vimos não era um tiro em Mística, ela deu um tiro na própria cabeça, está se recuperando no hospital, ela não chegou a se matar, mas o impacto fez com que o Rei das Sombras perdesse controle durante algum tempo, e como ele está com sua consciência completamente dividida, controlando muitos corpos, ele não percebe que Mística está se passando por Valerie Cooper e só recebendo as informações e fingindo obedecê-las, mas ela estava esperando aquele momento. A partir disso, o Rei das Sombras fica em um único corpo, que é o corpo de Legião. E nós vamos descobrir também que Polaris, por seus poderes magnéticos, está sustentando a presença do Rei das Sombras na Ilha Muir e na Terra. Ela usa os poderes eletromagnéticos dela para causar uma anomalia, para romper as barreiras entre plano físico e mental. E é assim que ele consegue ter mais poder, inclusive, que o Professor Xavier, abalar todo o funcionamento do plano astral. Vale lembrar, a Polaris, desde que foi na Ilha Muir, ela foi vista em algumas edições, mas logo ela desaparece, logo depois do ataque dos Carniceiros, que é quando o Rei das Sombras se manifesta no corpo de Legião e já prende ela para aumentar seu poder, para poder, assim, acessar melhor o plano físico. E aí, a história vai arrumar para o final. O Professor X vai com o X-Factor... O X-Factor, na verdade, quando o Professor X está no submarino, o X-Factor já avançou por terra a tentar libertar os X-Men. O Forge já fez sua tentativa de rebelião interna, de guerrilha, e a explosão que o Xavier testemunhou seria a morte do X-Factor e dos X-Men. Explosão que ele testemunhou psiquicamente acontecendo na Ilha Muir, tá? Me enganei. Ele vai com agentes de campo da SHIELD. E quando ele chega, encontra seus X-Men em êxtase,
mantidos pelo Rei das Sombras, que está se gabando, que venceu e está usando o corpo do Legião. A partir daí, nós vamos ter uma batalha física, os X-Men libertos ainda tentando terminar de se libertar e soltar os outros, e alguns dos X-Men libertos continuando a tática de guerrilha do Forge, avançando para dentro do centro de pesquisas para derrotar Lorna Dane e a Polaris. E uma batalha psíquica, onde o Professor X envia sua consciência ao plano astral e começa a confrontar a consciência do Rei das Sombras. Uma luta de espadas e armaduras, como foi a luta original dos dois em seu primeiro encontro. Essa luta vai trazer consequências físicas, porque a consciência de Xavier acredita mesmo no confronto que está acontecendo, da mesma forma que a consciência do Rei das Sombras acredita. E em determinado momento o Xavier tinha voltado a andar durante os eventos que antecederam sua ida ao espaço. Durante sua permanência no espaço, ele melhorou essa habilidade, que ele tinha dificuldade de andar porque ele estava com o corpo clonado desde a saga da ninhada, mas a sua mente meio que acreditava que ele não era capaz de andar. Isso foi corrigido definitivamente quando ele estava no espaço. Mas na luta contra o Rei das Sombras, tem uma hora o Rei das Sombras espreme o Professor Xavier e parte sua espinha lá no plano astral. E nós vemos a hora que a coluna do professor no plano físico se dobra e as pernas se juntam e o professor é tornado paralítico de novo nos meios no meio dos eventos de A Saga da Ilha Muir pelo Rei das Sombras dessa vez. Mesmo assim, o professor triunfa contra o Rei das Sombras. E ele consegue graças a um deslize do Rei das Sombras que acontece porque na Terra, os X-Men, em Terra, na Ilha Muir, os X-Men que ainda estavam libertos, a guerrilha do Forge, a parte que não foi capturada pelo Rei das Sombras, chega até onde está Lorna Dane e Psylocke, já liberta pelo disruptor neural do Forge, vai usar sua poderosa adaga psíquica na mente de Lorna Dane, tornando ela inconsciente e separando sua consciência do corpo um instante para que ela perca controle dos seus poderes e desligue seus poderes. Então o portal se fecha abruptamente, o Rei das Sombras é separado do corpo que ele usa, que é o corpo do Legião, se abala, o Professor X, mesmo paralítico, aproveita o ensejo, derrota, destrói o Rei das Sombras, que explode. É claro, ele é uma consciência no plano astral, cheio de consciências, ele vai levar algum tempo, mas vai se reincorporar, vai fazer novas aparições como inimigo dos X-Men. Mas isso encerra a saga da Ilha Muir. O Xavier volta, encontra todos os seus X-Men vivos e bem, libertos do controle do Rei das Sombras, alguns extremamente envergonhados pelas ações que tomaram durante o curso da saga enquanto estavam sendo controlados, mas mesmo paralítico ele sorri, ele está muito feliz que seus alunos estão bem. Nós vamos ter um epílogo na revista do X-Factor, logo em seguida, mostrando então que o X-Factor vai voltar para debaixo das asas do Professor X, vai voltar a incorporar os X-Men. Por isso que eu falo que tem mais uma edição de X-Men, que é a edição que mostra então já divididas as equipes azul e equipe dourada, e vai ter a revista X-Men mesmo, que isso tudo se passa na revista Uncanny X-Men, Estranhos X-Men. Aqui no Brasil a revista chamava só X-Men, toda hora eu falo revista X-Men, mas o segundo volume de X-Men só vai estrear em 90 após essa saga. E nós vamos ver nesse epílogo que a mente do David Haller, do Legião, se perdeu no plano astral. O Professor X vai cessar as tentativas de despertar seu filho. Ele vai despertar novamente com a tentativa de assassinato de Mística, já nas vésperas da Era do Apocalipse. Falei disso no vídeo da Era do Apocalipse também. Também vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir o retorno de Legião. Mas isso encerra a saga da Ilha Muir e abre as portas para a nova fase dos X-Men, que é a fase das equipe azul e equipe dourada, que nós vamos ver os dois primeiros arcos de novo em Gênese Mutante. Por isso que a cronologia, onde se localiza esse evento, é tão importante no começo do vídeo. Esse é o resumo da saga, espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos na semana com mais um X-Men Principais Personagens. De novo, um dos personagens ou equipes escolhidos pelos nossos inscritos. Na quarta-feira vai ser o vídeo dos Morlocks, foi pedido há bastante tempo, mais do que algumas das equipes, inclusive que foram votadas no nosso Instagram ou na página Fator X no Facebook. No próximo domingo nós voltamos, na quarta-feira eu vou anunciar no final do vídeo de X-Men Principais Personagens qual é o próximo vídeo de X-Men Sagas. Também, de novo, mais um dos pedidos dos inscritos, que se acumularam vários pedidos de várias sagas que os inscritos querem ver.
E peço novamente a vocês, não deixem de ver os vídeos do Estúdio Maçã, nosso canal parceiro, que também vai ter vídeo novo na semana, e que está contando as histórias dos X-Men em ordem cronológica, que eu tenho lá nos primórdios, inclusive nesse momento, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. No mais, agradeço de novo a sua audiência. Peço que, se você gostou do vídeo, você o curta, você o compartilhe, envie aos seus amigos, coloque seu link naquele grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp sobre super-heróis, sobre X-Men, sobre mutantes. Isso ajuda muito o canal, isso aumenta nossas visualizações. Eu agradeço muito quando vocês fazem isso. Queria já agradecer de novo, inclusive que o canal está, nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, com 269 inscritos. O canal só tem crescido e é graças aos esforços de vocês que têm divulgado o trabalho do Fator X. Muito obrigado e até a próxima.